porque não dá para montar um time de Série A em 20 dias, 25 dias, que é o que eu vou ter. Nós aqui vamos ter que fazer trabalhos aqui a toque de caixa. O Campeonato Brasileiro da Série A começa em janeiro, 28 de janeiro. Os números são totalmente diferentes da Série B para a Série A. Marcos Braz, executivo de futebol, já desnubrando aí o Remo na Série A em 2026? Fique no vídeo até o final. Essa entrevista foi concedida à ESPN Brasil e a gente traz os principais trechos a partir de agora aqui no Aparecida TV Web. Pois é, a tabela de classificação, o Remo na 4ª colocação. Depois que o Guto Ferreira chegou, 5 vitórias consecutivas. Como não pensar o Remo em uma Série A, né? Eu acho que todo mundo que acompanha futebol está vendo isso, já que a possibilidade é real. Antes do planejamento, Marcos Braz fala sobre a diferença do futebol carioca para o futebol paraense. Eu acho que aqui no Pará, aqui no Norte, tem as suas particularidades. Mas é um clube de massa, um clube em que também te pressiona. Agora, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei aqui, mas isso não é uma reclamação, apenas estou pontuando, é a parte da estrutura, né? A parte estrutural. A partir do momento em que eu saio, para mim, de um clube como o Flamengo, um clube da potência do Flamengo, em que estruturalmente todos nós sabemos o que tem, e quando você vem para um outro clube que também tem pressão, que também é popular, que está com dificuldades em relação a conquistas há bastante tempo, mesmo sendo o atual campeão paraense, isso faz com que a gente redimensione algumas posições até no dia a dia. Mas em relação à adaptação, eu estou super adaptado, eu conheço bem o Belém, eu conheço bem o Pará há bastante tempo. Tinham 1 ou 2 amigos pessoais aqui que facilitaram a minha vinda para cá. E o ponto, eu queria um desafio novo, eu queria um clube com pouca estrutura mesmo, porque eu ganhei no Flamengo com muita estrutura, mas eu ganhei também no Flamengo sem estrutura nenhuma. Só que ficou sempre a imagem de ganhar no Flamengo com muita estrutura, do Flamengo bilionário. Mas eu fui campeão brasileiro com um mesinho de salário atrasado, com alguns pontos. E aí eu optei por um projeto em que eu queria também sair do Rio de Janeiro, mesmo sendo carioca, sendo do Rio de Janeiro, eu queria sair do grande centro, eu queria não estar no Rio de Janeiro, não estar em São Paulo, eu queria vir para um projeto novo. Claro que são outros objetivos, são objetivos tão importantes quanto, só que é uma outra dimensão. O Remo nos últimos... É importante pontuar isso e não perder a oportunidade de pontuar. Nos últimos 18 anos foram 8 séries C de casa, 4 série D de dado, 3 anos sem série. E esse resultado, mesmo que o Remo não suba, será o melhor resultado em 18 anos. Eu acho que é importante pontuar esse esforço da diretoria, esse esforço do presidente Tonhão, esforço de todas as pessoas aqui que conseguiram, estão tentando botar o Remo num novo rumo. A questão estrutural do Remo bem abaixo em relação aos demais times, principalmente se subir para a Série A. Até mesmo na Série B, como o Marcos Braz acabou de falar, às vezes a estrutura ainda não é a ideal. Fica abaixo dos times do futebol goiano, como, por exemplo, a estrutura do Remo. Mas, caso suba para a Série A, essa é a minha opinião, é outro nível. Mais dinheiro vai entrar no caixa. Claro que o poder de investimento será maior, mas a grana será maior também a entrar, com Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, esses grandes times
no Mangueirão, com casa cheia, já que o torcedor do Remo é apaixonado. Entrando dinheiro, eu acho que ao mesmo tempo a estrutura vai aumentando e tem tudo para não cair no ano seguinte. É o que eu penso diferente da maioria, que falam se subir para a Série A no ano seguinte já estará disputando a Série B. Eu penso diferente, já que o time do Remo é uma equipe de massa, de torcida. Agora a gente vai para a parte que o Marcos Braz fala sobre o planejamento 2026. Duas opções, o Remo na Série B e o Remo na Série A. Vamos lá. É claro, eu já tenho um pouco o calendário do ano que vem na cabeça. O Campeonato Brasileiro da Série A começa em janeiro, 28 de janeiro. O campeonato da Série B começa um pouquinho depois, ali perto de março. Não tem como, isso não tem nada a ver com você estar antecipando os fatos, comemorando ou fazendo qualquer tipo de situação, porque a gente não conseguiu ainda o objetivo, eu tenho consciência disso. Eu falei isso no vestiário passado e no retrasado também. 5 vitórias não colocam a gente em nenhuma página da história do Remo. O que poderá nos colocar na página da história do Remo é o acesso, talvez lutar até para ser campeão. Isso nos colocaria. Então a gente ainda não ganhou absolutamente nada, não conseguimos o nosso objetivo. Mas eu também tenho que ser responsável com o meu cargo. Nós, claro, estamos fazendo um planejamento para a Série B e um curto já dando uma olhada em relação até aonde que seriam os treinamentos, onde é que seriam as tomadas de decisões, quando seriam as tomadas de decisão, para quando a gente faria essa pré-temporada, porque os números são totalmente diferentes da Série B para a Série A, é um outro mundo, é um abissal. Os números em que um clube tem dentro do seu caixa para uma Série B e para uma Série A, isso é óbvio, mas é bom ser dito, o óbvio é bom ser dito. E o Remo, ele vem de uma Série C, né? Então ele subiu ano passado para a Série C e agora está na B. Das últimas 2 vezes que ele subiu para B, infelizmente ele caiu. Agora não teremos mais esse cenário. O pior cenário que temos é ele continuar na Série B, coisa que não consegue não estar há muito tempo. Mas isso é importante dizer, porque a gente, mesmo na Série B, a gente não conseguiu a estrutura ou fazer a estruturação até para uma Série B. Então, assim, caso a gente consiga a Série A, nós aqui vamos ter que fazer trabalhos aqui a toque de caixa. Inclusive, eu já passei até para os meus familiares que, se por um acaso a gente subir para a Série A, eu vou passar o Natal, muito provavelmente o Réveillon aqui em Belém, porque não dá para sair daqui, porque não dá para montar um time de Série A em 20 dias, 25 dias, que é o que eu vou ter até para o time se apresentar no dia 2 ou 3 de janeiro. Pois é, e aí, o Marcos Braz vai passar o Natal e Ano Novo em Belém? Claro, subindo para a Série A? Ele falou nessa questão, né, que o prazo é curto. E ele tá certo, rapaz. Tem como montar um time para a Série A em 20, 25 dias? Então já tem que planejar a partir de agora. Ele está planejando as duas situações. O Remo na Série B e o Remo na Série A em 2026. Se não subir, ele fica com o planejamento da Série B. Se subir, ele já está com o planejamento em andamento da Série A. Já com um passo à frente em relação a muita equipe do futebol brasileiro, por exemplo, principalmente dessas que estão subindo de série, da Série B para a Série A. Os outros 3 times, no caso, se o Remo subir. Eu tô com o Marcos Braz nessa aí, apoio. Vou fechar com essa outra parte dele aqui, que ele fala da questão estrutural, onde o Remo jogar. A gente vem dentro do possível tentando e estruturando
pelo menos para a série que a gente está. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de jogar no Baianão, sei das dificuldades de jogar lá, o impacto financeiro é enorme, é na veia do clube, mas eu tratei esse assunto com pessoas ligadas ao clube, dizendo a importância esportiva e desportiva para que a gente fosse para lá. Enfim, então, assim, existem decisões, existem momentos ali nas semanas que elas precisam ser... A estrutura aqui para a Série B, ela tem que ser, eu acho que mais curta em relação às tomadas de decisão, ainda mais quando a gente tem a possibilidade aí, são 5 jogos finais aí, para que a gente possa ter o sonho do acesso. E aí, em 2026, o Remo estará na Série B ou na Série A? Vá no chat e deixe a sua opinião, fique à vontade, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se você ainda não é inscrito, siga a gente no TikTok e Instagram. Até a próxima!